o podcast que te ajuda antes, durante e depois da aposentadoria. Eu sou Hugo Masaki, advogado especialista em direito previdenciário, e vou apresentar para vocês Se Aposenta Podcast. Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast, e hoje a intenção é responder as principais perguntas do nosso dia a dia. Para isso eu trouxe o Dr. Leonardo Menezes, que é meu sócio, meu braço direito. Ele é especialista em direito trabalhista e agora também em direito previdenciário. Desde 2020 ele está com a gente. E eu acabei tirando ele do direito trabalhista e trazendo ele para o direito previdenciário. E então eu separei aqui as principais perguntas, né, Léo, que a gente mais responde no nosso dia a dia. São basicamente 3 perguntas que eu vou falar antes e a gente vai respondendo aqui ao longo do episódio. Que são: o que faz um advogado previdenciário e por que eu preciso de um advogado para me aposentar? Outra pergunta é: quanto tempo de contribuição eu tenho? Que acho que essa é a disparada que a gente mais responde, né? Maior dúvida. E quais são as regras para se aposentar? Então vamos lá, Léo. Começando pela primeira. O que você acha que faz um advogado previdenciário primeiro? E por que você acha que os trabalhadores precisam de um advogado para se aposentar? Posso dizer na minha experiência que quando eu comecei a trabalhar com você em 2018, não entendia e não atuava, não conhecia nada da parte previdenciária e você me colocou para atuar e vivenciar o dia a dia do previdenciário, indo para a agência, conversando com os clientes, atuando tudo. E o que o advogado previdenciário faz, ele é um facilitador, ele melhora todos os documentos para apresentar para o INSS, para o analista do INSS conseguir analisar todos aqueles documentos e conceder a aposentadoria para o segurado. Isso é o que você descobriu depois, né? Mas antes, o que você achava que eu fazia como advogado previdenciário? O que você imaginava? Antes até uma história engraçada, porque na faculdade uma professora de direito previdenciário falava muito e eu não acreditava, achava que nunca ia trabalhar nessa área. Então, tudo que ela comentava não acreditava que acontecia, todos os detalhes que ela comentava na aula, assim. E depois, trabalhando com você, aconteceu tudo, mas isso a gente fala mais pra frente. Eu achava que o que você fazia era só processar o governo, não imaginava que tinha tantos cálculos, tantas análises de documento, tantas regras, ou até uma parte muito técnica de períodos especiais, né? A pessoa que está exposta a ruído ou tal, que tem direito a acréscimo, especial, né? Direito a acréscimo de tempo de contribuição. Então, nem imaginava que um advogado previdenciário fazia isso. E no mundo que eu trabalhava corporativo, não chegava nem perto esse tema, né? Dentro das empresas, estão muito distante. Sim. Eu sempre acabo respondendo essa pergunta. Eu acho que eu até te falei isso, né? Quando você veio trabalhar com a gente. Basicamente, o que um advogado previdenciário faz é processar o INSS, é processar o sistema. É claro que não é só isso, né? Primeiro a gente tem que saber analisar o extrato de contribuições, que sempre tem muitas falhas. Sim. De comunicação entre o empregador e o INSS. Quais são as principais falhas, você sabe? Hoje, depois de 4 anos trabalhando juntos aí, a gente vê que são muitas falhas e muitos erros. Mas qual que é a primeira, assim, que a gente bate o olho no CNIS e no extrato de a principal é as empresas antigas aí que não informavam que o trabalhador saiu da empresa, então... Tá sem data final, Tá sem data né? fim, Isso é muito, muito, muito comum, infelizmente. E sempre esse ônus, né, essa responsabilidade para comprovar que a data final é a correta é do trabalhador. É do segurado. Isso é muito errado, né? É do brasileiro. Por uma falha de comunicação entre o empregador e o INSS, o vínculo consta sem data final e quem tem que comprovar isso, apresentar os documentos, sempre é o trabalhador. E o trabalhador nem imagina a dificuldade que o INSS impõe para comprovar isso. Exatamente. Só nós na prática. E sempre pergunta, tá? E quais os documentos que a gente precisa para comprovar a data final? O documento mãe é a carteira de trabalho. Não só a data final, né? Como mas muitas outras fora coisas. Do prazo, recolhimento com indicador, dos erros do CNIS, tem períodos fora do prazo. Muitas pessoas fazem recolhimentos para o INSS, mas não são bem orientadas, não têm as informações e acabam recolhendo erroneamente, incorreto. E aí a gente tem que sempre ajustar, orientar. E tem quantos tipos de recolhimento hoje?
mais de Tem 10? várias contribuições, mas aí acho melhor a gente fazer um episódio só a respeito dos tipos, né? Eu escrevi aqui alguns dos principais documentos para a gente não esquecer, que é para comprovar, né, essas falhas, para corrigir, que é o CNIS, que é o extrato de contribuições, carteira de trabalho, né? O CNIS dá para obter aonde? No aplicativo, é importante no site, dizer, né? isso também, é no site do INSS, que é meuinss.gov.br, ou no aplicativo. Hoje é mais fácil acessar pelo aplicativo, baixar o arquivo em PDF, que sai ali um arquivo com todas as contribuições e vínculos. Então, esse é o documento mais importante, disparado, principal, né? Para começar de contribuições, que o INSS também chama análise. de CNIS. Carteira de trabalho, ou CTPS. Sim. Extrato analítico do FGTS. Esse documento é emitido pela Caixa Econômica, também dá para emitir pelo aplicativo da Caixa Econômica. Nos ajuda muito para comprovar data de saída de empresa. Cópia do processo administrativo também, que muita gente esquece e o INSS não concede tão facilmente, né? A cópia do processo administrativo, só para explicar, é quando você dá entrada no processo no INSS, no administrativo, e aquele processo é deferido ou indeferido. O INSS fica com esse processo arquivado lá no sistema deles e o segurado ou segurada pode pedir cópia do processo. E é sempre muito importante, porque sempre que se precisa propor uma ação judicial ou entrar com algum pedido de revisão, a gente vai precisar de cópia do processo administrativo. Então, esses documentos e mais o processo judicial, caso já exista algum pedido desse. Tá, então, já emendando até a próxima pergunta, que é quanto tempo de contribuição eu tenho, é com base nesses documentos, tá? Então, só para recapitular, por que a gente precisa de um advogado para se aposentar? Para responder a segunda pergunta, quanto tempo de contribuição eu tenho? Eu preciso de todos esses documentos porque eu não consigo responder sem olhar eles antes. O que a gente tem muito claro assim, no nosso dia a dia é que a gente é um facilitador, né? Sim. Para o servidor público e, consequentemente, para o cliente. Para o cliente. Tá? Então, quanto mais informações nós dermos para o servidor, ou para o conselheiro que vai julgar, ou para o juiz, melhor para a gente, melhor para o processo. Né? E para o cliente ter mais chance de se aposentar. E o que é importante a gente falar também é um pouco do processo judicial, porque tudo que a gente falou agora é da esfera administrativa, é tudo que o INSS discute. E vamos falar um pouco do processo judicial, como que funciona o processo judicial, quando que se vai para o processo judicial. Né? Eu acho que sempre o processo judicial funciona quando não se resolve no processo administrativo, né? Quando não se resolve essas questões no processo administrativo, a gente entra no processo judicial. Sim. Muitas vezes o INSS está ultimamente com um sistema muito prático de protocolo de benefício, todo digitalizado, não era assim nos últimos anos. E também agora é robotizada, né? A análise é feita por um robô, então se os documentos não estiverem todos certos, o indeferimento pode vir automático, ou até o deferimento, né? Nós já tivemos casos de protocolar aposentadoria sexta-feira à tarde e ser concedida à noite. Porque é pelo robô. Porque é pelo robô. Isso desde 2020. 2020, E como que era antes? Antes você me ensinou que tinha que tirar a cópia de uma maneira muito certa, porque senão quando fosse montar o processo administrativo na agência em papel, as folhas de sulfite, na hora de furar, não tivesse certo, eu ia ter que voltar pro escritório. Eu falei assim, não, você tá de brincadeira, que em 2019 eu tenho que fazer isso. Ele falou assim, vai sim, você vai lá e vai descobrir. O processo era físico e era analisado por um ser humano, não por uma máquina, né? E presencialmente, na nossa frente, ele era analisado pelo funcionário do INSS. A gente reclamava disso e hoje a gente sente falta disso. Sente. Porque muitas vezes o robô não consegue fazer a análise correta, né? Desde 2020. Não tem a personalidade. Tem a parte boa, claro, também é bom falar, né? Que é a concessão rápida. Muito. Quando está tudo correto, embora seja muito difícil estar tudo correto. Mas quando está tudo correto, o robô consegue muito mais rápido que um ser humano, né? E, então, voltando para o processo judicial, como que acontece o processo judicial? A gente reúne as provas documentais, as testemunhas, dá a entrada no processo judicial e aí entra a sua parte, que é a parte técnica de audiência, de instrução. De instrução do processo. E o processo judicial, a gente visa
facilitar mais os esclarecimentos das dúvidas, porque nós temos mais atuação, né, no processo administrativo. E sempre pro juiz, né? O processo que muda muito de figura. O juiz é que vai decidir. Não é mais o analista do INSS, e sim o processo administrativo. O juiz. Ele decide sozinho. Então... A diferença também do processo judicial é que ele é menos célere, né? Ele é um pouco mais demorado, tem todas as questões de prazos, todas as questões da lei, tudo tem que respeitar as normas, as intimações, publicações, essas questões bem burocráticas, e a gente é um facilitador também, tanto pro juiz como pro cliente, porque os clientes têm muitas dúvidas, né? Como que tá o meu processo? O que tá acontecendo? É o que a gente sempre repete, né? O processo pode ser demorado, o processo judicial pode ser demorado, porém ele é mais certo, né? Porque os prazos são mais respeitados do que no regimento interno, no prazo administrativo. Sim. E é mais controlado também. E só acrescentando também, depois da audiência vem a sentença, tem o gerenciamento dos prazos processuais, e depois da sentença tem todos os recursos, então... Inúmeros. E sempre, a outra pergunta que eu lembrei também, quanto tempo demora vai demorar o processo? É triste responder isso. Essa é difícil. Sempre é muito triste responder isso, porque o processo a gente não consegue determinar exatamente quanto vai demorar. Porque nós não temos o controle. Cada cartório tem uma organização, cada juiz tem um tipo de organização. E quando nós damos a resposta para o cliente, mas ele fala assim, mas doutor, não dá para ter uns meses assim? A gente fala assim, uma média, a gente consegue sempre estabelecer uma média pela experiência. É difícil, tem processo que demora 5 anos, tem processo que demora 6 meses. Mas então, eu sempre acabo falando 2 anos aproximadamente. De 6 a 2, até a sentença, pelo menos. É decepcionante, sempre o cliente olha pra nossa cara falando, não acredito que eu vou ter que esperar 2 anos para me aposentar. Mas existe uma parte boa nisso, qual que é a parte boa? Se ganhar, vai pagar tudo. Que se ganhar o processo lá no final, eles pagam todos os atrasados. Com juros, correção monetária. Exatamente. Essa é a grande vantagem. Né? Essa é a regra de ouro. E é certo porque é contra o governo, né? Contra uma ação judicial. O governo sempre vai ter como pagar, sempre vai estar na lei que tem que pagar. Uma informação importante também, que muita gente não sabe, que o INSS é o maior polo passivo, né? O maior réu. O que significa isso? É o maior réu do Brasil, assim. É o órgão público mais processado do Brasil, disparado, né? Sim. Então, toda a estrutura da Justiça Federal é quase voltada para o INSS. Voltada para o INSS, até a questão de pagamento e tudo mais, né? Gestão processual. Então, acho que a gente já respondeu as 2 perguntas, né? De quanto tempo de contribuição eu tenho. E agora a parte um pouco mais técnica. Quais são as regras de transição para se aposentar? Primeiro, a pessoa quer saber quando ela vai se aposentar. Né? O que são essas regras, né? Como todos já sabem que foi bem divulgado na mídia, em 2019 teve a grande reforma da Previdência. Mas acho que eles esqueceram depois da pandemia. Sim, a gente costuma esquecer. Até parece que foi há muito tempo atrás. Parece que foi ontem. Mas foi 2000. Eu já acho que passou bastante tempo já, mas na minha cabeça, quando eu lembro que foi 2019... Novembro, parece. Daqui a pouco vai fazer 3 anos. Mas vamos lá, o que são as regras de transição? São uma espécie de pedágio que o governo impôs depois da reforma da Previdência. Então é como se o governo dissesse, todos que não conseguiram se aposentar até 2019 vão pagar um pedágio, cumprir um tempo a mais para poder se aposentar depois de 2019. Então existe a regra geral, que é a regra aprovada pelo governo. Qual que é a regra geral? O governo quis fixar uma idade mínima para se aposentar. Não existia até 2019, né? Existia só um tempo mínimo de contribuição que era obrigado a cumprir. E o governo quis fixar uma idade mínima. E muitas pessoas não ficaram contentes porque a idade mínima ficou muito alta para os brasileiros. Para o homem, 65 anos, e para a mulher mudou de 60 para 62. Com uma progressão a cada 6 meses, né? E qual que é o tempo mínimo hoje? Hoje, de 15 anos. Então, 15 anos de tempo de contribuição, 62 anos de idade mínima para mulher, 65 anos para homem. E aí que entra a parte importante, porque hoje a maioria dos clientes que nos procuram já tem contribuições antes de 2019. Estavam próximos a se aposentar. Isso quer dizer que quem contribuiu antes de 2019 provavelmente se encaixa uma regra de transição em algum pedágio. E a gente vai separar aqui, a gente vai ler, na verdade, as regras de transição, porque é uma parte bem técnica. E são 5 regras principais, tá? 6 com essa regra geral. Então, eu vou abrir aqui
Meu arquivo você já tem Então, aberto? tenho aberto aqui, eu vou ler a regra de tempo adicional de 50%. Que é a que mais É se utilizada, encaixa, mais porque o governo utilizada, criou ela para pessoas que estavam bem próximas de se aposentar O que é na reforma importante de dizer, 2019. essa de tempo adicional de 50%, esse pedágio, ele é bastante utilizado, mas não é necessariamente a mais vantajosa financeiramente. Não é a que vai te trazer uma aposentadoria maior. Muitas vezes ela é a que Muitas mais vezes é a que mais tira do trabalhador. reduz Tá, o então, valor da é aposentadoria. importante sempre fazer o cálculo para saber qual regra de transição é melhor. Sim, resumidamente ela fala que quem estava há 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homem e 30 anos para mulher até a entrada em vigor da reforma em novembro de 2019 precisa cumprir o tempo que faltava mais metade do tempo que Isso. faltava, os 50%, que é Tra- o pedágio. Traduzindo, vamos supor que em novembro de 2019 a pessoa estava há 2 anos de se aposentar. Com o tempo adicional de 50% é o pedágio que ela tem que pagar. Uhum. Então ela precisa cumprir 2 anos mais metade de 2 anos. Então 3 anos no Sim. caso. E tem um limitador, só as pessoas que Sim. estavam até 2 anos. Quem Em tinha até 2 2 anos e alguns dias De novembro de 2019, né? já Em até não 2 consegue utilizar essa anos. regra É bom aqui. dizer também. Então, essa é a regra de 50%. Existe a regra de tempo adicional de 100%, que é o pedágio de 100%. Não, é importante dizer que essa regra não pede idade mínima. Qual? É a A única. A de tempo adicional de Exatamente, 50%. tempo adicional de 50%. Já a de tempo adicional de 100% Pede. pede idade mínima. Sim. Qual que é a idade mínima? Para as mulheres, 57 anos e para os homens, 60. Sim. Então, basicamente, essa é de 100%. O mesmo exemplo que eu dei para de 50 é de 100. Então, se faltavam 2 anos, cumpre-se 2 anos mais 100%, Sim. mais 2 anos, né? Mais 2. Então, 4 anos de pedágio e a idade mínima. Só Se que não tem que tiver estar idade mínima- próximo da idade. Exatamente. Tem que estar além da idade. E essa, na prática, né, pela nossa experiência, é a que mais costuma ser a mais vantajosa. Sim, financeiramente. Espera-se um pouco mais, contribui um pouco mais, mas costuma ser a mais vantajosa. Essas duas são as mais importantes, né? Existem outras Sim, também. a fórmula de cálculo das regras são diferentes todas, né? Sim. Mas essa é a mais vantajosa. É também importante dizer que a gente só consegue saber qual que é a mais vantajosa ou não fazendo o cálculo. O cálculo, um estudo. E para cada caso é um caso, né? Não adianta falar, mas meu colega de trabalho conseguiu um valor X nessa regra de transição. Nunca dá certo É isso. quase impossível Nunca dá ser certo, idêntico. Cada pessoa tem Um histórico de contribuição diferente. Atividade especial, enfim. É assunto para Uma vida aí longa. Assunto para os próximos episódios Então, do tem Se mais- Aposenta aí. Exatamente. Tem mais 3 regras de transição. Quais são elas? É a regra do tempo de contribuição com idade mínima. Essa regra, você tem que cumprir o tempo mínimo que existia antes da reforma, né, que era 30 anos para mulher e 35 para o homem, mas tem que também ter uma idade mínima. Para a mulher começa aos 56 anos e para o homem aos 61 anos. Então só vai se enquadrar nessa regra quem estiver com essa próxima a essas E idades. o tempo mínimo. O próprio nome, né, já diz tempo de contribuição com idade mínima. Então tem que ter... Ambos mínimos. Exatamente. Essa é mais difícil, Uma das mais né? difíceis. É mais difícil de... É as mais se difíceis, encaixar. mas também é a E mais... geralmente ela dá um valor aproximado da tempo adicional de 100%. Sim. E a próxima regra, que é a quarta, que é a por idade. Essa é bem próxima da regra geral. Geral, né? sim. Ela foi criada também por conta das mulheres que mudou a regra da idade da mulher de 60 para 62 anos e o acréscimo de 6 meses a cada ano. 2020 não, 2021. ano a cada 6 meses, não é? Não. 6 Aumenta, meses. é verdade. 6 meses a cada ano até 2023. 6 meses a cada ano. A partir de 2023, todas as mulheres só vão poder se aposentar com 62. Com 62, exatamente. Que é para atingir a regra geral. A regra geral, sim. Perfeito. Aí ela vai deixar de existir essa regra de transição. Perfeito. E a última é uma regra que já até existia antes da reforma. Nós lutávamos muito para conseguir os pontos, né? Porque era vantajoso financeiramente. Que é a regra de transição pelo sistema de pontos. Sim. O que seria isso?
O sistema de pontos, ele é a soma do tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Foi criado em 2015 essa regra para excluir o fator previdenciário. E nós batalhávamos muito no cálculo para chegar lá e excluir o fator, porque a aposentadoria levava 40%. Exatamente, chegava a um corte de 40%, né, o fator previdenciário. Todos nós reclamávamos do fator previdenciário. Mal sabíamos. E hoje seria... Hoje ele seria bom de volta, porque mas, enfim, tá difícil. Não vamos entrar nesse Não vamos assunto. Chorar, né? Se foi boa ou não a reforma, né? Já sabemos que não mais. Não foi. Enfim, então a regra de transição pelo sistema de pontos, o Léo já deu um exemplo, mas eu vou ler aqui o texto, tá? Tempo de contribuição e idade devem somar 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Lembrando que os pontos são soma de idade e tempo de contribuição, respeitando o tempo mínimo de contribuição de 35 para homens e 30 anos para mulheres. A regra prevê um aumento de 1 ponto a cada ano a partir de 2020, até chegar a 100 pontos para as mulheres, 2033, e 105 pontos para os homens, 2028, observando uma tabela progressiva de pontos reduzida para professores. Então é isso, essas são as 5 regras. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas regras de transição, ou pedágio, ou mesmo cálculo, é só mandar pra gente. A gente vai deixar na descrição, acho legal também, né? Deixar na descrição essas regras gerais. As regras, assim como o link para baixar o extrato de contribuições. Como que é acessar o site do INSS e o aplicativo. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar nas redes sociais, @Ogumasaki e @leonardomenezes.adv, que nós respondemos via podcast ou mesmo nas redes sociais. WhatsApp, mensagem, ligação. Então é isso. Até logo, até o próximo episódio. Obrigado. Bom, pessoal, então me sigam nas redes sociais, @Ogumasaki. E esse foi mais um episódio do Se Aposenta Podcast.